Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF, no dia 17 de novembro de 2020, às 9 horas. Inicialmente dar boas-vindas, dar bom dia e apresentar os membros do colegiado, começando com o conselheiro Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, Silvio Renan. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, conselheira Lara, que está substituindo o quarto fazendário que ainda não foi nomeado como titular da turma. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheira Sabrina, que está substituindo a conselheira Maísa, que está de licença. Bom dia. E bom dia, Thaís, nossa vice-presidente. Bom dia, presidente. E eu sou o presidente Rodrigo Mineiro. Vamos dar início à nossa pauta com o processo, o item 1 e 2 da pauta, Barbosa e Marques. Pois não? Os itens 1 e 2 da pauta, Barbosa e Marques, de relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Pedro, você tem a palavra? Ok, presidente. Mas só ler o relatório, então. Eu, por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida com devidos acréscimos. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento eletrônico de ressarcimento PER, número tal, relativo a crédito de PIS não cumulativo do primeiro trimestre de 2006, no valor de R$ 21.544,39, com fundamento no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, que prevê a manutenção dos créditos de PIS e da COFINS vinculado às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições. Em 28 de 6 de 2007, a requerente transmitiu a DECOMP número tal, objetivando a extinção do débito da contribuição social, código 2484, no valor de R$ 21.544,39, atualizado até a entrega da DECOMP com o crédito indicado no PER acima mencionado, folha 7 a 10. A DRF GVS / Minas Gerais, em 9 de 12 de 2010, emitiu despacho decisório de folhas 312 a 333, por meio do qual apontou as seguintes divergências na apuração dos créditos solicitados. 1. Utilização indevida de alíquota zero sobre a receita de venda de queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão. Índice incorreto no cálculo do crédito presumido, o item 2, né? O item 3, creditamento sobre bens e serviços não considerado insumo. E item 4, ausência de segregação entre créditos vinculados a produtos tributados e créditos vinculados a produtos sujeitos à alíquota zero. Considerada esta divergência, resultou o crédito a ressarcir nos seguintes termos. Observando os itens precedentes, em que houve alterações de alguns dos valores sobre os quais o contribuinte calculou créditos ressarcíveis ou não, fez-se necessária a elaboração de um novo demonstrativo de crédito apurado, com a discriminação dos créditos referente a vendas de produtos tributados à alíquota zero que podem ser ressarcidos, e os demais créditos compensáveis. Entendendo-se como compensáveis e ressarcíveis os créditos vinculados à venda de produtos sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS, e compensáveis aqueles vinculados a produtos tributados à alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, que deverão ser mantidos na escrita do contribuinte, para serem utilizados tão somente com débitos dessas mesmas contribuições. A revisão dos créditos apurados ficou conforme a planilha de folha 289 a 291, que são parte integrante do presente despacho, cujos montantes foram abaixo reproduzidos. Aí tem os valores apurados. Ao final, o pleito ficou assim decidido: reconhecer parcialmente o direito creditório contra a Fazenda Nacional da Barbosa e Marques, objeto do pedido eletrônico número tal, acostadas folha 2 a 5, no valor de R$ 1.552,49, relativo ao crédito de PIS não cumulativo primeiro trimestre de 2006. B. Homologar parcialmente a compensação do débito, objeto da declaração eletrônica de compensação, número tal, acostadas folhas 6 a 9, até o limite do crédito hora analisado.
A contribuinte teve ciência do despacho decisório em 17 de 12 de 2010, folhas 342, e apresentou em 14 de 1 de 2011 a manifestação de conformidade, folhas 343 a 352, na qual aduz que, diante do que prescreve o artigo 153b e c e o artigo 195, parágrafo 6º e os artigos 1º a 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, a previsão constante no artigo 132 5 da Lei 11.196/2005, prorrogando a eficácia da norma em vigor para o primeiro dia do quarto mês subsequente, 90 dias, ao da publicação da lei, não tem qualquer validade, razão pela qual editou-se o decreto 5.630/2005, determinando expressamente que os efeitos das alterações promovidas pelo artigo 51 da Lei 11.196/2005 se verificariam a partir de 22 de novembro de 2005, data da publicação da lei. Nada mais fez o decreto 5.630 se não estabelecer a fiel execução da lei, definindo corretamente a eficácia do artigo 51 da Lei 11.196/2005, a partir da sua publicação entrada em vigor. Nem se diga que a retificação ao decreto 5.630/2005, publicado em 24 de fevereiro de 2006, alterou a situação, já que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, decreto 4.657/42, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Neste mesmo sentido, por analogia, as correções a texto de decreto já em vigor consideram-se decreto novo. Portanto, de nenhuma validade a retificação publicada no dia 24 de fevereiro de 2006, com efeitos retroativos. A Constituição Federal, em seu artigo 150.1, estabelece que somente a lei pode exigir ou aumentar tributo, não impondo a necessidade de lei para reduzir tributo, razão pela qual o artigo 97.2, inciso 2, do CTN não foi recepcionado na parte que impõe a necessidade de lei para a redução de tributo. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, define os benefícios fiscais que devem ser estabelecidos por lei específica e, dentre eles, não está a alíquota zero, deixando claro que ela poderia, sim, ser estabelecida por decreto. O poder público não pode justificar a retificação de um decreto com efeitos retroativos em razão de erro. Eis que, segundo o artigo 146 do CTN, a mudança de critério jurídico, o erro de direito, somente pode valer para o futuro, exatamente em decorrência do princípio da confiança, que é o pilar na relação poder público e cidadão. Segundo o artigo 100, parágrafo único do CTN, a observância das normas das autoridades administrativas exclui a imposição de penalidade, cobrança de juros e atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ora, se até a obediência a normas complementares dispensa o pagamento de multas e juros, esse direito é ainda mais evidente no caso de decreto do Poder Executivo, como é o caso dos autos. Se confiando boa-fé objetiva nas normas editadas pelo poder público, o contribuinte as cumpriu. Não pode ser prejudicado com a imposição de multa e juros sobre o débito não compensado, sob fundamento de que a autoridade errou ao editar a referida norma. Por fim, a manifestante requer sejam reconhecidos os créditos de PIS relativos às aquisições vinculadas à industrialização dos queijos mussarela, minas, prato, coalho, ricota e requeijão, cujas receitas foram tributadas à alíquota zero nos meses de janeiro e fevereiro de 2006, e, consequentemente, homologada a compensação correspondente. Ato contínuo, a DRJ de Juiz de Fora, Minas Gerais, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na emenda, a seguir transcrita. Então, foi considerado improcedente, né? O direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o recurso voluntário petindo a reforma do acordo. No recurso voluntário, foram suscitadas as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade. É o relatório. Partindo para o relatório. O recurso voluntário, o relatório não vota. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado, o processo trata de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado ao mercado interno, artigo 17, Lei 11.033, de 2004, referente ao período do primeiro trimestre de 2006, com compensações atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal, porque a apuração da empresa teria apresentado as seguintes inconsistências. 1. Utilização indevida de alíquota zero sobre receita de venda de queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão. 2. Índice incorreto no cálculo crédito presumido. 3. Creditamento sobre bens e serviços não considerados como insumo. E 4. Ausência de segregação entre créditos a produtos tributados e créditos vinculados a produtos sujeitos à alíquota zero. Percebe-se que a matéria controversa suscitada nos autos limita-se à correção da adoção pela recorrente da alíquota zero nas vendas no mercado interno de queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão, produtos arrolados no artigo 51 da Lei 11.196 de 2005, para o período entre 22 de novembro de 2005 até fevereiro de 2006, em consonância com determinado no decreto 5.630/2005. Aqui está o texto do decreto aqui, né? A autoridade fiscal, por sua vez, esse foi o entendimento do contribuinte, né? Porque o que foi que aconteceu aqui nesse caso? Foi editada uma lei estabelecendo a alíquota zero no mês de novembro, estabelecendo a alíquota zero desses produtos citados aqui, né, desse tipo de queijo, que entrava em vigor a partir do primeiro dia útil do terceiro mês subsequente, então daria 1º de março, certo? Essa entrada em vigor. Só que foi editado um decreto dizendo que essa alíquota zero entraria em vigor na data da publicação da lei, que foi dia 22 de novembro de 2005. Aí o contribuinte entendeu que cabia alíquota zero nesse período, já que o decreto está terminado, e fez os pedidos, né, de ressarcimento e compensação. E, posteriormente, em fevereiro, 24 de fevereiro de 2006, houve a correção desse decreto. Ele foi republicado e dizendo que a alíquota zero só entraria em vigor a partir de 1º de março de 2006, mês seguinte, certo? No mês seguinte, de fevereiro. Então, continuando aqui. A autoridade fiscal, por sua vez, entendeu que a adoção da alíquota zero somente teria se operado a partir de 1º de março de 2006, por aplicação dos termos do artigo 51 da Lei 11.196/2005, certo? Na seção das disposições finais desta lei, constou expressamente no artigo 132, inciso 5, letra C, que os seus efeitos, redução à alíquota zero, dar-se-iam a partir de 1º dia do 4º mês subsequente ao da publicação da lei. Ou seja, o 4º mês, não o 3º, como eu tinha falado, não. Ou seja, em 1º de março de 2006. Aqui está o texto da lei, certo? Afirma a autoridade fiscal que o decreto 5.630 de 2005, que regulamentou o artigo 1º da Lei 10.925 de 2004, foi publicado com uma incorreção ao dispor sobre a vigência da alíquota reduzida a zero para as vendas de queijo tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão. Isso se daria a partir de 22 de 11 de 2005, quando, conforme consta na lei número 11.196 de 2005, definiu o referido termo inicial como sendo 1º de março de 2006. O equívoco foi reparado por meio de uma retificação expressa do decreto, ocorrida no Diário Oficial da União em 24 de fevereiro de 2006, na qual foi restabelecida a data de 1º de março de 2006. Abaixo o teor da referida publicação. Aqui houve a correção, então, dizendo que a alíquota zero só se aplicaria realmente de acordo com o que a lei estabeleceu, em 1º de março. Estabelecido o contorno da lide, que se resume à data de aplicação das alterações de alíquota das contribuições promovida pela Lei 11.196 de 2005, passa-se ao mérito.
Essa mesma questão também foi objeto de discussão em auto de infração lavrado contra a própria recorrente de número tal, que foi objeto de recurso administrativo ao CARF. Na análise da procedência da autuação, a turma especial da terceira sessão decidiu pela improcedência parcial da autuação, nos termos do voto vencedor do conselheiro redator Elcio Lafetar Reis, constante no acórdão número tal, julgado na sessão de 23 de outubro de 2012, no qual se entendeu que caberia apenas a cobrança do tributo lançado, excluindo-se a multa e juros lançados, por força do contido no parágrafo único do artigo 100 do CTN, no qual se determina que a observância das normas complementares, das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário na base de cálculo do tributo. Entendo que no referido acordo foi dada a melhor solução para a lide, de forma que adoto seus fundamentos com minha razão de decidir, o qual transcrevo a seguir. Para o deslinde da presente controvérsia, há que se considerar os seguintes fatos. Primeiro, a redução de alíquota zero para apuração das contribuições sobre a receita de venda no mercado interno de queijos e requeijão se deu por meio da Lei 11.196/2005, com efeito a partir de março de 2006. O Decreto 5.630/2005 reproduziu a referida redução da alíquota, porém estipulando os efeitos a partir de 22 de novembro de 2005. Terceiro, o referido decreto foi retificado em 24 de fevereiro de 2006, no sentido de alterar a geração de efeitos da redução de alíquota a zero para 1º de março de 2006, na mesma forma como havia sido estipulado na lei. Com base nesse fundamento, é possível concluir os seguintes termos. A. Foi a lei que estipulou a redução de alíquota zero, em razão do que inexiste na hipótese de ofensa ao princípio da legalidade, previsto no artigo 97, inciso 2 e 4 do Código Tributário Nacional, CTN. B. A lei poderia ter determinado a geração de efeitos da redução para a data de sua publicação, pois tal matéria não se submete à exigência constitucional da garantia nonagesimal. Artigo 50, inciso 3, C e parágrafo 1º da Constituição Federal. C. O Decreto 5.630/2005, antes de sua retificação, alterara a data de produção de efeitos da redução de alíquota para a data da publicação da Lei 11.196/2005, de 22 de 11 de 2005. E, não obstante o fato de que tal alteração não tenha se dado por meio de lei, há de se considerar que ela se dera em conformidade com a regência constitucional da matéria, nos termos apontados no item anterior. Logo, durante o período de 22 de 11 de 2005 a 24 de 2 de 2006, o contribuinte agiu de acordo com as disposições do Decreto 5.630/2005, cuja pretensa ilegalidade não se transformava de todo evidenciada, pois que a alteração por ele promovida se encontrava em consonância com o sistema tributário nacional. Nesse contexto, por força do contido no parágrafo único do artigo 100 do CTN, em que se determina que a observância das normas complementares da lei, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo dos tributos, é possível concluir que, dada a retificação ocorrida somente em 24 de fevereiro de 2006, até essa data, não se poderia exigir do contribuinte os referidos acréscimos moratórios, mas apenas a contribuição devida no período. Diante do exposto, voto por prover parcialmente o recurso para excluir do auto de infração as parcelas relativas à multa e juros referente ao período de 1º de janeiro a 24 de fevereiro de 2006. Agora, minhas palavras. A decisão transcrita também foi confirmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em julgamento do recurso especial impetrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos termos do acordo número tal de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Poças, assim emendado. Então, a decisão foi mantida com o mesmo entendimento, certo? No presente caso, em se tratando de direito creditório atrelado a compensações não homologadas, entendo que, pelas razões de decidir acima expostas, o indeferimento do crédito tributário deve ser mantido no período, pois o tributo era devido à época
sem alíquota zero, porém, entendo que, sobre a parte dos débitos não homologados nas compensações, não cabe a aplicação de multa e juros nos termos do parágrafo único, artigo 100 do CTN, em vista de que o contribuinte agiu de acordo com as disposições do decreto 5.630/2005, não podendo ser penalizado por isso. Assim, devem ser excluídas a multa de mora e juros daquela parcela proporcional dos débitos da contribuição que teve como motivação do indeferimento do crédito a adoção da alíquota reduzida a zero para as vendas de queijo tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão, no período de 1 de janeiro de 2006 até 24 de fevereiro de 2006. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir proporcionalmente das compensações não homologadas as parcelas relativas a multa e juros relativo aos créditos pleiteados de 1º de janeiro de 2006 até 24 de fevereiro de 2006, nos termos explicitados no voto. Esse é o voto. Ok, Pedro. O outro processo é exatamente igual, só que é de COFINS. Perfeito. Minha sugestão, Pedro, para facilitar a questão, inclusive, de pesquisa, você não acha interessante colocar referência ao artigo 100 do CTN na ementa, não? Na ementa? Pode ser, eu vou colocar, né? Posso colocar, posso acrescentar. Ótimo. Então, Pedro está dando parcial provimento ao recurso. Eu não sei se vocês entenderam que eu coloquei aí proporcionalmente, porque o motivo a exclusão proporcional da multa e juros não vai ser sobre toda a parcela não homologada, certo? Porque uma parte dessa parcela não homologada não foi motivada por causa da alíquota zero. Tinha questão de insumo e outras coisas. Então, eu acho que o auditor aí ele faça a proporção e descubra, né, qual seria a parcela do tributo que não cabe a aplicação de multa e juros. Ok, está claro. Entendeu, né? Uhum. Algum questionamento? Podemos votar? Então, Cíntia, como vota? Com o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Lara? O relator, presidente. Sabrina? Acompanho o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir proporcionalmente das compensações não homologadas as parcelas relativas a multa e juros relativos aos créditos pleiteados de 1 de janeiro de 2006 a 24 de fevereiro de 2006. Esse resultado para o item 1 e 2 da pauta. Ok? Pedro, obrigado. Vamos na sequência para o item 3, Star Plast Participações, 3 e o 4. Relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan? São duas propostas de diligência, tá? Eu vou ler só o início e depois passo a explicar para o colegiado. Processos iguais? São praticamente iguais, praticamente. Só vai ter uma diferença na tempestividade, que eu fiz um detalhe, o resto é tudo igual. Tá? Então, traz-se exame processo administrativo decorrente da DECOMP número tal, que utilizou crédito de pagamento indevido de COFINS, referente ao período de apuração agosto de 2008. Então, esse é o objeto do processo. O que aconteceu nesse processo? A DECOMP ela foi não homologada no despacho eletrônico, porque o pagamento estaria totalmente alocado a um débito em DCTF. Só que o que acontece? O contribuinte apresentou manifestação de conformidade e a DRJ verificou que a DCTF havia sido retificada antes da emissão do despacho decisório eletrônico. Então, a própria DRJ deu parcial provimento e retornou os autos para que a DRF elaborasse um novo despacho decisório, assim como a gente faz aqui no CARF também. Quando esse processo retornou para a unidade de origem para a elaboração do novo despacho decisório, o auditor não solicitou novos documentos, disse que esses documentos já deveriam estar no processo, e, novamente, não homologou a compensação. Agora é um despacho manual, né, não mais eletrônico. Quando esse processo retornou novamente para a DRJ, agora já para a emissão de um segundo acordo, eu trago a ementa aí em relatório,
A DRJ entendeu que esse processo deveria ser baixado inicialmente em diligência para que fossem apreciadas as provas do contribuinte. Só que, apesar de intimado, o contribuinte não atendeu ao solicitado em diligência para apresentação de novos documentos e explicações. Diante da não apresentação de documentos pelo contribuinte, a DRJ manteve a decisão da autoridade fiscal pelo não reconhecimento de direito creditório. Estou no finalzinho do relatório, tá? Então, insatisfeito, o contribuinte recorre agora ao CARF, né? Reconhecendo que foi intimado e por alguma falha no setor contábil acabou por não apresentar os documentos solicitados em diligência. E agora, em recurso voluntário, junta toda essa documentação, são mais de 10 mil páginas de documento em cada um dos processos, e destacando que a compensação foi não homologada sem qualquer procedimento prévio de fiscalização por parte da DRF. Além dos documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade, foram apresentadas cópias do livro Razão, livro diário, relações de notas fiscais e outros documentos, colocando-se ainda à disposição para apresentação de outros necessários. Requer o provimento do recurso e que as intimações sejam realizadas pessoalmente aos advogados. Esse é o relatório. Passando já ao voto, a única diferença desse processo que eu constei é um pequeno detalhe na tempestividade, porque inicialmente eu achei que seria intempestivo, porque os documentos constavam juntados somente em 11 de agosto. Mas depois, consultando os autos especificamente, eu vi que, na verdade, o contribuinte solicitou dentro do prazo, consta lá o recebimento no CAC, só que houve erro, porque era tanto documento que ele excedeu em 15 mega a capacidade do sistema. Então, o CAC solicitou ao contribuinte que fosse feita uma nova apresentação, por isso que não há intempestividade, já que a juntada dos documentos, ao menos a tentativa reconhecida por recebido do CAF, foi dentro do CAC, foi dentro do prazo, tá? Mas voltando ao tema, então, estávamos que o processo já teve 2 despachos decisórios, 2 acórdãos de primeira instância, mas os documentos ainda não foram apreciados. E é isso que eu trago e eu voto. Essa vai ser a justificativa para a minha proposta de diligência, tá? Passando ao voto. O relatório exposto sintetiza os fatos envolvidos na decisão de não homologação da DECOMP, objeto do presente processo administrativo. Em verdade, depreende dos autos que, apesar da existência de 2 despachos decisórios e 2 acordos de primeira instância, ainda não foram apreciados em momento algum os documentos comprobatórios juntados aos autos pela recorrente, como passo a explicar. E aí eu passo a explicar justamente o que eu estava informando ao colegiado. E qual vai ser a minha conclusão? Eu estou passando para o final da página 3, tá? É nesse contexto que entendo imprescindível a realização de nova diligência. O CARF, há muito, já consolidou o entendimento pela possibilidade de apresentação de documentos comprobatórios em sede de recurso voluntário, desde que, por óbvio, não sejam decorrentes de evidente inércia da recorrente, inovação jurídica, ou mesmo de documentação que deveria constar dos autos desde o início do procedimento administrativo. No caso em tela, não há como se identificar inércia por parte da recorrente. É fato que falhou ao não responder às intimações efetuadas na diligência determinada pela DRJ, mas cuidou especificamente de atender ao solicitado no momento da apresentação do recurso voluntário, não havendo que ser declarada a preclusão, especialmente diante da aplicação do princípio da verdade material tão primado por este Conselho Administrativo. E é com fundamento nesse princípio tão defendido, neste colegiado, que sustenta o meu entendimento pela realização de diligência para apreciação dos documentos juntados aos autos, para apreciação destes documentos juntados aos autos. Não representaria o objetivo do processo administrativo fiscal negar em última instância um crédito regularmente declarado pela recorrente, quando sequer o mérito for apreciado pela autoridade fiscal, apesar das diversas decisões constantes nos autos. Mas ainda, também não foi bem o fisco ao deixar de solicitar provas do direito creditório fundamentado no Instituto da Preclusão Administrativa. Não há como se admitir a convivência deste instituto aliado à verdade material justamente no momento inquisitorial do procedimento administrativo, quando as provas devem ser buscadas até mesmo de ofício pela autoridade pública. Esse é só explicando o ponto que o auditor, na segunda decisão, ele não solicitou as provas porque disse que elas já deveriam constar do processo. E assim como a DRJ disse, né, no segundo acórdão, eu estou aqui repetindo que não, que devem sim ser apreciadas essas provas pela autoridade fiscal.
A fiscalização, ou de maneira mais específica, a auditoria de crédito, exatamente por representar esse momento inquisitorial do procedimento administrativo, deve propiciar a apresentação de provas que representem a realidade dos fatos, apreciando o direito relegado pela recorrente, não cabendo ser suscitada a preclusão administrativa, própria de outro momento, ou do processo administrativo em sentido estrito. Portanto, devem os documentos juntados aos autos ser apreciados pela unidade de origem. É nesse contexto que volto pela conversão do julgamento em diligência, para que sejam apreciados os documentos comprobatórios e solicitados outros necessários, elaborado relatório de diligência com prazo de 30 dias para manifestação de contribuinte e retorno ao CARF, passado o prazo para julgamento. É como voto. Ok, Renan. Thaís. Tudo certo? Mais Cíntia, Pedro, Lara, Sabrina. Podemos votar? Então, Pedro. Acompanho o relator. Cíntia. Acompanho o relator. Renata. Acompanho o relator. Lara. Acompanho o relator, presidente. Sabrina. Acompanho o relator. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Então, aplicamos esse resultado no 3 e no 4 da pauta. Ok, Renan? Presidente, Pois não? 2 minutinhos, volto, tá? Rapidinho. Você não Só precisa, dois não precisa nem parar. Já volto, só para... Tá, ok. Preparando, então, Cíntia, para o item 5 e 6 da pauta, Borlen S.A. Empreendimentos Industriais. Os dois casos são idênticos, Cíntia? Sim, são idênticos. Ok. Vamos abrir aqui. Parece que hoje só vai dar isso, né? Retificação, perder compensa. Uhum. Para o final, tem ação judicial, presidente. Que é Para o nesse... final do dia, tem ação judicial. Ah, é? Eu dei uma olhadinha aí, dei uma geral aí na pauta do dia. Fez o para casa direitinho, né? Obrigada, presidente. Nada. Cíntia, você tem a palavra? Eu vou fazer a leitura do item 5. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 6ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme ementa abaixo reproduzida. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Trata-se de pede-compra com demonstrativo de crédito com base em alegado crédito de pagamento indevido a maior de COFINS, Código Receita 5442, com data de arrecadação em 12/3/2007. A DRF de origem emitiu despacho decisório eletrônico de não homologação da compensação, fundamentando na alocação integral do pagamento e não restando crédito disponível para compensação. Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que, diante da não homologação, foi verificado que a empresa cometeu erro ao declarar na DCTF, solicitando que seja, assim, processada e homologada a perda-compra inicialmente apresentada, uma vez que a empresa não deve ser apenada por este equívoco. Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para julgamento no DRJ. A contribuinte ela foi intimada através da notificação recebida pela via postal em 11/5/2005, apresentando recurso voluntário em 10/6/2015, pelo qual pediu homologação integral da compensação.
e ela argumentou que incorreu em erro na declaração, né, que foi, e ela retificou a DCTF em 29/10/2009, com exclusão do débito apontado de 70.147,04. A origem do débito recolhido indevidamente foi o pagamento de serviço ao exterior, referente a reembolso de saldo de salário à pessoa física expatriado, o que não implica em hipótese de incidência da COFINS. A DRJ não esclareceu as razões pelas quais não considerou a prova carreada aos autos, que foi a DCTF retificadora, o DARF recolhido, o contrato de câmbio perde câmbio. É o relatório. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme relatório, verso litígio, então, sobre o pedido de compensação de COFINS, esse pagamento indevido, o contribuinte, ele alega que não há incidência da COFINS, uma vez que é um valor que é um reembolso, né, de um valor que havia sido pago. Da análise dos autos, constata-se que o despacho decisório foi emitido na forma eletrônica em 7/10/2009, sendo posteriormente transmitida à DCTF em 29/10/2009. Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que, com a intimação do despacho decisório, deixa de existir a espontaneidade, sendo válida a retificação da DCTF somente se estiver acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da autoridade fiscal, quanto ao erro praticado no documento retificado. A decisão recorrida, ela foi fundamentada pelo parágrafo 1º do artigo 9º da IN 974/2009, bem como artigo 16, parágrafo 4 do decreto 70.23572 e artigo 923 do regulamento COGRE 99. De fato, os únicos documentos apresentados pela contribuinte neste processo se referem à DCTF retificadora, DARF recolhido, o contrato de câmbio e o PERDICOMP. Eu observo que, ao argumentar que retificou a DCTF para excluir o débito originado de reembolso de saldo de salário pessoa física, a recorrente reporta o contrato de câmbio de 12/3/2007, referente à transferência financeira do exterior, no valor de 318.109,82, registrado com natureza da operação sob o código, com a descrição serviço, outros administrativos, constando a especificação aqui que eu colacionei. Aí aqui eu observei que a circular 3.291/2005 do Banco Central do Brasil, que alterou o regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais, RMCCI, com vigência a partir de 19 de setembro de 2005 até 3/2/2014, assim previa quanto à natureza da operação em contrato de câmbio. Por que eu busquei essa circular? Eu chamo a atenção do colegiado que quando ele lançou aqui a natureza da operação sob o código 45.388.85.09590, com essa descrição, ele delimitou qual era a operação a que se referia a esse pagamento. Né? Aí eu peço aqui para o colegiado ir na folha 5, onde eu destaquei o item 4. As operações de câmbio relativas a transferências financeiras do e para o exterior, a título de devolução de valores não aplicados na finalidade originalmente indicada ou transferidos de forma indevida, devem ser classificados sob o mesmo código de natureza da operação de câmbio, a que se vincula a devolução, com o código do grupo 49, devolução de valores, e vinculadas ao contrato de câmbio original. Aqui eu só mencionei com relação a esses campos, né, esses códigos, com relação à natureza da operação que consta do contrato de câmbio. Não obstante constar a especificação acima colacionada no contrato, trazida aos autos, não há informação exata acerca do código 49, que representa a devolução de valores. Igualmente, não foi apresentado neste processo o contrato de câmbio inicial, passível de demonstrar a origem do alegado reembolso, tampouco a fatura DM 00107, de 31/1/2007, indicada no campo outras especificações.
Da mesma forma, no DARF recolhido e anexado às folhas 53, consta a informação de vinculação ao contrato de câmbio de 12/3/2007, porém com o Código de Receita 5442, que é COFINS e Importação de Serviços. Diante de tais fatos, apenas o contrato de câmbio em referência ele não é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado. Como mencionado pela DRJ de origem, deveria ter sido demonstrada a razão pela qual foi alterado o débito inicial, zerando o valor a recolher com a compensação através de cópias, que deveria ser demonstrado através de cópias de livros contábeis e fiscais, bem como demais documentos acima mencionados, possibilitando lastrear o valor indicado na retificação. O despacho decisório eletrônico limita seu cotejo entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada. Porém, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, aplica-se a regra do artigo 3731 do CPC, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para a demonstração do crédito pleiteado. Todavia, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte. A verdade material não retira do contribuinte o ônus probatório sobre o pedido, e, ainda que por ocasião da interposição do recurso voluntário, deveria trazer ao processo indícios suficientes para propiciar a realização de diligência, visando buscar a realidade dos fatos na apuração das informações prestadas a destempo. Aí aqui eu estou colecionando decisões do CARF com relação à questão do ônus da prova, e considerando que a recorrente deixou de apresentar documentos adicionais que comprovem a liquidez e certeza do crédito indicado à compensação, está correta a decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. Eu fiz aquela abordagem inicialmente com relação ao contrato de câmbio, observando a circular do Banco Central, porque como era o único documento que tinha, né, e para afastar qualquer possibilidade da verossimilhança do direito que ele está alegando, de qualquer maneira, esse documento ele já é contraditório por si, então ele deveria ser reforçado por outros documentos que não foram trazidos. É isso. Ok, você entendeu que não era caso de diligência? Não é, esse aqui não é caso de diligência, por conta das observações que eu fiz com relação ao contrato de câmbio, que ali, nem nas informações do contrato de câmbio, já não condiz com o que determina a circular do Banco Central. Posso fazer uma pergunta? Eu não estou conseguindo entrar no e-processo aqui. Eu queria saber, Cíntia, se na DRJ ela falou mais ou menos isso que você está dizendo, de que o contrato não era suficiente. Eu estou querendo entender se o contribuinte estava sabendo do que ele precisava trazer para provar, ou se não, se a DRJ não apreciou as provas. Sim, eu até mencionei aqui, como mencionado aqui na folha 6, né, como mencionado pela DRJ, que ele deveria ter sido demonstrado, ele até mencionou que deveria ter trazido cópias de livros contábeis e fiscais, porque só o contrato já não era o suficiente. A DRJ fez essa análise e falou sobre o contrato. Assim que até sublinhou. Tá, então tá bom. Desculpa, eu perdi essa parte, estava me tentando achar no e-processo aqui. Uhum. Então tá. E aí, por conta dessa questão também, que ele afirma ser devolução, mas o código que ele colocou no contrato não se refere à devolução, e por todos esses indícios que eu busquei, eu entendi que não é caso nem de conversão de diligência. Entendi. Obrigada. Renan? Era justamente o ponto que eu ia tocar. Desculpa, Thaís. Que a manifestação, esse contrato, que é o único documento que não declaração retificadora, né, pelo que a colocou no voto, o único documento que ele traz é esse contrato de câmbio. E ele traz em manifestação de conformidade. E a DRJ diz, falta prova, traga as provas. Então, ele recorre ao CARF sem trazer nada. A ausência probatória foi destacada na decisão de primeira instância e o contribuinte insiste em não trazer prova. Não, daí realmente não tem salvação. Porque às vezes a DRJ fala, porque não podia retificar, essas coisas, entendeu? Traz outra argumentação e não fala sobre as provas em si, então o cara não está sabendo que a prova dele não é suficiente.
É daí que eu acho que o tratamento, às vezes, pode ser diferente. Mas nesse tipo de situação, eu concordo que ele estava plenamente ciente de que aquela prova não era o suficiente. Então, inclusive, constou até na ementa da TRJ aqui, a questão do ônus probatório. legal, obrigada. Ok? Mais algum esclarecimento? Podemos ir para o voto? Então, Pedro, como voto? Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renato? Com a relatora. Lara? Acompanho, presidente. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O 6 é igualzinho, Cintia? O 5 é sobre COFINS e o 6 é sobre PIS. Ok, então aplica-se o mesmo resultado, 5 e 6. Obrigado. Agora é com você mesmo. O 7 e o 8, Itachi Data System do Brasil. Esse está dentro de uma pasta. Na minha pasta, dentro de uma pasta. O item 7 é a resolução, eu vou ler primeiro. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14.51062, proferido pela 14ª Turma da DRJ de Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme ementa abaixo reproduzida. Eu vou pedir para pular esse relatório que transcrevi da decisão recorrida, porque eu vou retratar no meu voto. A contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 8 de 9 de 2015, apresentando recurso voluntário em 30 de 9 de 2015, pelo qual pediu homologação integral da compensação originária e consequente extinção dos créditos tributários compensados, o que fez com os seguintes argumentos: que incorreu em erro na DCTF, apresentada em março de 2005, indicando um débito pago indevidamente, o qual foi utilizado posteriormente para compensar débitos próprios através do PERDCOMP, enviado em 10 de julho de 2006. A indicação inequívoca da existência de erro material na DCTF, confirmando novamente pela própria entrega do PERDCOMP, seria passível de retificação de ofício pela própria autoridade fiscal, conforme parecer normativo 8/2014, e devem ser aplicados os princípios da verdade material e formalismo moderado. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. Conforme relatório, verso litígio sobre o pedido de compensação de crédito da COFINS, Código de Receita 5856, objeto do PERDCOMP, transmitido em 10 de 7 de 2006, referente a pagamento indevido realizado em 15 de 4 de 2005, sobre o período de apuração de 31 de 3 de 2005, no valor original de R$ 79.641,76, não homologado pela DRF de origem, conforme despacho decisório emitido em 23 de 10 de 2009. Então, aqui a DRF constou no despacho decisório eletrônico que, a partir das características do DARF, não foram localizados pagamentos, mas integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte. Argumenta recorrente que, por erro, declarou na DCTF de março de 2005 o débito que era justamente o pagamento indevido que gerou o direito creditório que instruíra a compensação apresentada, sendo a DCTF de março de 2005 retificada em 10 de 8 de 2009 para corrigir o erro material originalmente lançado, suprimindo o débito indevidamente compensado. Argumenta ainda que a apresentação do PERDCOMP retificador já deveria ter o condão de modificar a confissão de dívida anterior, cabendo a retificação de ofício pela autoridade ante a indicação inequívoca do erro material. Da análise dos autos, constata-se que, então, a DCTF retificadora foi transmitida em 10 de 8 de 2009, antes do despacho decisório emitido na forma eletrônica de 23 de 10 de 2009, e com intimação da contribuinte em 10 de 11 de 2009. Então, foi a retificação da DCTF anterior ao despacho. E com a manifestação de inconformidade, foram apresentados os seguintes documentos: despacho decisório, comprovante de arrecadação, PERDCOMP e DCTF retificador.
O ilustre julgador de primeira instância embasou a decisão recorrida com a seguinte conclusão, eu vou ler só a parte destacada. Como se verifica pela análise cronológica dos documentos que compõem os autos, a retificação se deu em agosto de 2009, posterior à entrega da DECOMP, ao passo que a ciência do despacho, que foi em 10 de 7 de 2006, ao passo que a ciência do despacho decisório é 10 de 11 de 2009. Então, ele considerou que, uma vez retificada a DCTF, posteriormente à entrega, à transmissão do PERDCOMP, então, mesmo sendo antes do despacho decisório, então ele não considerou que assim, a simples retificação da DCTF não serve como comprovação de erro apurado, tá? Em suma, a controvérsia posta nesse litígio se refere à possibilidade de reconhecimento do crédito indicado na DCTF formalizada com erro, porém retificada após a transmissão do PERDCOMP e antes da emissão do despacho decisório. Aqui eu estou mencionando sobre a Instrução Normativa 903/2008, tá, que a DCTF retificadora ela terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Estou invocando o parecer normativo COSIT 2/2015, né, que fala que não há impedimento que a DCTF seja retificada mesmo após o despacho decisório, né, e por todas as razões já tratadas, considerando este litígio, considerando esse litígio versar sobre o pedido de compensação, é da contribuinte o ônus de apresentar provas, aqui aplica-se o artigo 3731 do CPC. Todavia, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela contribuinte, e especialmente pela retificação da declaração antes da emissão do despacho decisório eletrônico, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível através da detida análise pela unidade de origem, o que não foi realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho decisório eletrônico sem apuração individualizada por autoridade fiscal. Aqui eu estou falando com relação à questão do princípio da verdade material, a aplicação do princípio da finalidade e razoabilidade na busca pela verdade material. Vou descendo, eu trato também da questão do formalismo moderado. Peço licença para pular tudo isso, né, porque é só questão de só fundamentação. Trago aqui decisões do CARF, né, e então, o que eu considerei aqui, o fato da DCTF ter sido retificada antes do despacho decisório, então, cabe aqui, e também atendendo à orientação do parecer normativo 2/2015, faz necessário que a fiscalização analise tais argumentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do direito creditório. Para tanto, nos termos permitidos, proponho a conversão de julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda às seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais para comprovação do direito creditório invocado, conforme informações constantes da DCTF retificadora, transmitida em 10 de 8 de 2009, analisar o PERDCOMP, considerando as informações constantes dessa DCTF retificadora, bem como a documentação já apresentada nos autos e outra que vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, elaborar o relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante, intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorna os autos para julgamento. Ele não trouxe o contribuinte aqui não trouxe a documentação contábil. Porém, uma vez que a DCTF foi retificada antes do despacho decisório, eu entendo que inicialmente deve se aplicar o parecer e baixar em diligência. Ok, Cíntia, obrigado. Renan tem a palavra. Cíntia, você utilizou um acórdão 3402.004.950 que vai num sentido, mas você foi em outro. É que esse da Maria Aparecida, né? Isso. É que ele fala justamente da necessidade de emissão de um novo despacho decisório. Eu creio que até você já votou nesse sentido, sim, que quando a DCTF retificadora é antes da decisão,
a gente dá parcial provimento para que seja emitido um novo despacho decisório, não a proposta de diligência. Eu não entendi porque nesse processo você acabou concluindo diferente. Eu inclusive, hoje vou ter um processo meu nesse sentido, em que o contribuinte retifica a DCTF antes do despacho decisório. O que acontece? O despacho decisório, quando ele utiliza uma DCTF retificada como fundamento do seu motivo, ele incorre em uma nulidade. Deve ser emitido um novo despacho decisório pela autoridade fiscal. Tá? Eu acho que até você, ultimamente, deve ter votado nesse sentido. Sim. Não sei por que você fez uma diligência. Tá. A proposta de diligência foi para possibilitar essa averiguação, trazer essa documentação ainda neste processo, sem emissão de novo despacho decisório para que seja analisado. Mas, enfim, esse acórdão da Maria Aparecida, que inclusive é o que eu estou destacando no arquivo do voto, né, que é nesse sentido também, o que eu destaquei aqui é o fato de que o que pesou aqui não tem a documentação contábil? Não tem, mas como foi antes do despacho decisório, é possível a reanálise do direito creditório e não o indeferimento por falta de provas, como aconteceu com a DJ. Por isso que eu trouxe mais a título de destaque com relação a essa parte que eu destaquei aqui em negrito. Cíntia, de qualquer maneira, o resultado da diligência vai ser, a gente vai anular o despacho decisório. Bom, eu trouxe o voto. É instância aí, não é isso? Porque o problema é que esse processo começou errado, né? Porque como a retificação não foi considerada pelo despacho decisório, por isso que a documentação ela precisa começar do começo de novo, e por isso que a gente tem adotado esse posicionamento aqui que foi destacado pela Maria Aparecida, e ela lembrava bastante disso, né? De que nesse tipo de situação, especificamente, quando é antes do despacho, a retificação, e isso não foi levado em consideração pelo próprio despacho, não dá para sanar via diligência, porque senão, inclusive, o contribuinte fica preterido de toda a parte antes, né, inclusive da decisão da DRJ, entendeu? Então, aí tem até um problema de supressão de instância. Acho que, então, por isso que a questão é realmente anular o despacho para a coisa começar tudo de novo. Na verdade, assim, o meu entendimento, eu trouxe a resolução por uma precaução, considerando a total ausência de documentos além da DCTF retificadora, né? Então, por uma precaução para poder oportunizar esse debate em colegiado. Mas, se vocês puderem abrir o arquivo do voto, agradeço. Aqui eu estou aplicando, inclusive essa decisão também da Maria, né, e estou votando nesse sentido, que ante o exposto conheça do parcial provimento ao recurso, para que a unidade de origem proceda à reanálise do PERDCOMP, considerando as informações constantes da DCTF retificadora, transmitida em 10/8/2009, bem como demais documentos comprobatórios que entender necessários para comprovação do respectivo direito creditório, emitindo um novo despacho decisório. Então, assim, eu trouxe a resolução como precaução para não deixar exaurir por conta da ausência de outras provas. Né, Cíntia, mas aí é para anular o despacho decisório e... emitindo um novo... Se o colegiado entende que é possível votar dessa maneira, então retira a resolução e mantém só o voto, sem problemas. Que vai dar na mesma, né? Mais algum comentário, gente? Podemos ir para o voto? Vai ser votada a resolução ou não, presidente? Não, diante do posicionamento do colegiado, se o colegiado entende que dá para ir para o voto sem essas provas, né, então eu retiro a resolução e permanece só o voto. Tá, então, vamos votar então o voto, o acórdão. Que é a mesma, só tem esse destaque final aqui, que eu havia colocado por precaução, mas aí eu já retiro cabe salientar que inicialmente eu tinha proposto a resolução, eu vou direto para o voto e mantenho só ele.
trouxe todas as possibilidades para o colegiado. Então, vamos para o voto, então. Pedro? Adiante na mudança aí, determinando o cancelamento, a nulidade do despacho decisório e emissão de nova decisão, eu concordo com o voto da relatora. Ok. Renan? Com a relatora. Renata? A relatora. Lara? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o despacho decisório com retorno dos autos à unidade de origem para Reanálise do PERDCOMP, considerando as informações. Para reanálise do PERDCOMP, considerando as informações constantes da DCTF retificadora, bem como dos demais documentos comprobatórios que entender necessário para a comprovação do respectivo direito creditório, emitindo novo despacho decisório. Isso aí, Cíntia. O 8 também? Mesma coisa. Ok. Então, Presidente, eu tive um probleminha aqui com a pasta T, não estou conseguindo acessar, e quando eu estava tendo acesso, só consegui copiar a pasta de Thaís. Eu gostaria que quem tem voto hoje mandasse para mim por e-mail para eu poder ter acesso, que eu não estou conseguindo ter acesso. ok, eu vou mandar agora. Eu vou pedir, então, vamos dar um intervalinho. Faltam só 4 processos, o próximo é o meu, é o 9. Vamos dar um intervalo de quantos minutos, gente? Uns 15 minutos? Pode ser. Então, 15 minutos, eu peço para a Ana Tereza pausar a gravação, Renan também. Beleza. Eu vou desligar e ligar de novo para ver se eu consigo ter acesso. Beleza. Inexplicável, eu estava tendo acesso. Ok. Presidente, gravação interrompida. Obrigado, Ana Tereza.